ouvir a Ana Paula, né, próxima palestrante. Ana Paula, a palavra agora está contigo. 20 minutinhos, tá bom? Tá ótimo, Rafael, obrigada. Então, boa tarde, pessoal. Vou começar essa fala aqui, né? Primeiramente dizendo o quanto eu estou feliz de participar aqui do seminário do LEA, que é um grupo, né, um laboratório que eu acompanho, né? Acompanho os trabalhos das pessoas que compõem esse laboratório, né? Então, estou muito feliz de estar aqui. Junto com vocês, e aí cumprimento e agradeço também o Rafael, a Valesca e a Eveline por dividirem esse momento aqui, né? Essa oportunidade de discutirmos sobre esse tema tão atual e desafiador, né? Que é pensar sobre os animais e as mudanças climáticas, né? Bom, mas eu preparei uma apresentação, né? Mas eu queria começar a fala também fazendo uma menção de solidariedade, né? De repúdio ao que a gente viveu, está vivendo aqui no Rio de Janeiro nesses dias, né? E aí eu quero citar um trecho do livro da escritora Ana Paula Maia, que ela diz o seguinte: em lugares onde o sangue se mistura ao solo e à água, é difícil fazer qualquer tipo de distinção entre o humano e o animal. Acho que essa fala sintetiza, né, todas as questões com as quais nós, principalmente aqui nessa mesa, que pensamos os animais mais propriamente, né, temos que nos desafiar, né? Porque pensar os animais não significa dizer que a questão humana, né, esteja garantida, longe disso, né? Mas, enfim, começando, né? Então, como o Rafael já fez a apresentação no início da mesa, eu sou antropóloga, né? E a minha fala aqui vai ter como base o trabalho de pesquisa que eu faço acompanhando o GRADE, que é o Grupo de Respostas a Animais em Desastres, e falarei aqui principalmente a partir do trabalho de campo que eu fiz com eles em Petrópolis, em 2022, quando eles estiveram presentes naquela ocasião em que cerca de 300 pessoas foram mortas e algumas milhares de pessoas ficaram desabrigadas, né? E a cidade sentiu bastante, né? O problema das chuvas e dos desmoronamentos, né? Dos desabamentos, e os animais também, né? Compuseram essa tragédia socioambiental, né? E acho que estou. E aí, então, né, introdutoriamente, né, para a gente pensar esse tema dos animais e das mudanças climáticas, eu quis trazer também como que a própria presença, né, a existência dos animais, ela vem passando por transformações quando a gente fala desse mundo urbano, moderno, industrial, que caracterizam as sociedades ocidentais, né? Ou seja, que caracterizam a gente, né? E como que a antropologia, né? Que é a ciência da onde eu parto, trata dessas questões, né? Então, um primeiro ponto quando a gente é convocado a pensar numa sociedade mais que humana, isso não é nenhuma novidade, né? Porque nós, há mais ou menos 10 mil anos, passamos a domesticar os animais, ou seja, passamos a viver junto com eles, né? Então, animais e humanos convivem juntos aí, né? Há pelo menos 10 mil anos. E, inicialmente, a gente poderia fazer essa história linear, a antropologia se ocupava dos animais como símbolos, né? Então, os animais eles eram bons para pensar os humanos.
Mas nas últimas décadas, talvez nas últimas 2 décadas, essa perspectiva dos animais como símbolos passou por uma virada animalista que se tornou tanto um problema epistemológico quanto um problema ético, político e filosófico. Por quê? Porque os animais deixaram de ser símbolos e se tornaram sujeitos capazes de desenvolver ações. E aí, então, a antropologia, né, ela passou a ter a se rever no sentido de pensar animais e humanos construindo juntos uma vida social. Né? E aí não é mais pensar os animais para pensar os humanos, mas pensar humanos e animais vivendo juntos e compondo uma realidade social juntos. Então, isso virou um problema teórico e metodológico para a antropologia ou para as ciências sociais de maneira mais geral. Mas, além desse problema epistemológico, a gente também acompanha, né, nessas últimas décadas, essa perspectiva crítica dos animais como sujeitos de direitos. Então, a gente tem os estudos críticos animais, como a gente tem também os estudos que pensam os animais em debate com a moral, que é uma perspectiva que tenta compreender as transformações pelas quais a sociedade passa à medida que passamos a compreender os animais também como mais do que símbolos, mas como sujeitos de direitos. E aí, então, essas transformações, elas falam para a gente a partir de 2 dimensões. Uma quantitativa, então a gente também tem esse outro aspecto, né? Ao longo do século XX, houve um aumento exponencial do número de animais, seja os chamados animais de produção. Então, o fato é que a gente nunca criou, nunca matou e nunca comeu tantos animais, a gente aí pensando nas sociedades ocidentais, como a gente também teve uma explosão do número dos chamados animais de estimação. Então, atualmente, só no caso brasileiro, a gente tem, né, dados do IBGE que estimam que existem mais animais do que crianças nos lares, né, das famílias brasileiras. E aí, a gente, acompanhado dessa mudança quantitativa, a gente também tem essa perspectiva qualitativa, que é agora a existência desses animais repousa sobre novas perspectivas éticas, tanto sobre a sua vida quanto sobre sua morte. Então, a gente tem desde os debates sobre bem-estar dos animais, quanto a perspectiva dos animais enquanto uma vida singular, que entra dentro do campo jurídico, né, da família multiespécie, que vai pensar guarda, vai pensar pensão, vai pensar, né, um monte de mecanismos considerando a singularidade desses animais no molde da singularidade das vidas humanas, né? E aí, dando esse panorama geral, né, eu trouxe aqui para a gente pensar a seguinte pergunta, né? Em eventos extremos, quem se ocupa dos animais? E aí, como que essa pergunta chegou para mim, né? A gente, né, que é antropóloga, a gente gosta de contar essas histórias, né? Essa pergunta chegou para mim quando teve o rompimento da barragem de Brumadinho, e na ocasião eu estava em casa e assim que soube, né, provavelmente pelo celular, né, eu liguei a televisão, comecei a ver a cobertura e o telejornal né, enfocava um bovino que estava ilhado no meio daquela água, meio lama que descia, né? E aí eu fiquei nos outros dias acompanhando, né, a cobertura do rompimento dessa barragem e prestando atenção justamente no resgate de animais, que era algo que eu nunca tinha pensado, que era algo que eu nunca tinha visto, né? E falei, caramba, né? O que é isso que está acontecendo aqui, né? Todo esse investimento, todo esse esforço de grupos voluntários para resgatar animais. E aí eu fui me deter sobre esse tema, né? E aí a primeira coisa que eu entendi foi essa, né? Que quando um desastre acontece, seja um desastre tecnológico, como os rompimentos da barragem da Vale, ou seja, um desastre de ordem socionatural, como chuvas, né?
As equipes de primeira resposta, ali, notadamente bombeiros, defesa civil, não são nem orientadas e nem treinadas para o resgate de animais. E aí, essa primeira pesquisa bibliográfica me levou também para o caso de Nova Orleans, em 2005, no episódio, né, da passagem do furacão Katrina, que deixou também um lastro de destruição, né? E aí existe uma bibliografia sobre esse evento que mostrou como que, no processo de retirada das famílias das áreas alagadas, essas famílias foram obrigadas a deixar os animais para trás. Esses animais ficaram naquelas áreas alagadas, não puderam ser levados para os abrigos. E aí, depois, enquanto uma ação de controle sanitária, todos esses animais, cerca de 2.000 animais, foram mortos, ou eutanasiados, ou sacrificados, né? A gente pode escolher o termo que a gente utiliza para se referir. Essa morte, né, em massa dos animais virou um grande escândalo público que levou à mudança da legislação nos Estados Unidos para evitar que isso acontecesse novamente, né? Então, estou pensando aqui, né, que o furacão Katrina foi um momento ali onde se tornou claro, né, quais são os problemas em torno dessa ação sanitária, né? Em relação aos animais, que num momento desse olha para os animais somente como alvo de perigo, de contágio, né? de proliferação de doenças. E isso não era algo mais que pudesse ser constituído dessa forma, né? E aí, a partir de agora, eu vou falar mais propriamente do trabalho, né, que eu fiz em Petrópolis. Essas imagens são imagens de Petrópolis, inclusive a imagem do início dessa apresentação, que foi quando eu pude entender, né, o que está em jogo quando animais são deixados para trás, né? O que significa resgatar as pessoas e deixar os animais para trás, né? E aí a primeira coisa que eu pude perceber é que, bom, o resgate propriamente dos animais é a ponta do iceberg, né? De uma ação que se desdobra em muitas outras demandas, né? Porque isso também é um ponto, né? Quando a gente pensa no resgate de animais em desastres, a gente poderia ter a imagem que geralmente a gente tem das situações de resgate de humanos, né? Que são pessoas soterradas, pessoas correndo risco eminente de vida, né? Pessoas que precisam ser localizadas. A resposta ao desastre em relação aos animais não envolve propriamente animais nessas condições, né? Mas significa o quê? Tirar os animais da área das chamadas áreas quentes, que é onde, né, aconteceram, né, os grandes problemas, né, nesse momento do evento extremo, né? Então, esses animais, eles ou eles estão em casa presos, ou eles estão ali na rua, sem nenhum tipo de assistência, né? E aí, quando, né, o GRAD atua, ele atua no sentido de recolher esses animais, prestar assistência médico-veterinária, aplicar um protocolo sanitário, de identificar, aplicar vacinas, né? De realmente se preocupar também com o controle de doenças, né? Só que o desastre, ele não dura o tempo da cobertura midiática, né? Porque essa é uma outra perspectiva também, né? De que o desastre, ele se prolonga no tempo muito mais do que a cobertura midiática da atenção. Então, por exemplo, em Petrópolis, o GRAD permaneceu lá por 3 meses. Por quê? Porque muitas famílias, elas vão para abrigos que não aceitam animais,
ou essas famílias vão para casas de parentes, de amigos, que não podem receber os animais. Então, a atuação nesses eventos em relação aos animais é também uma atuação que consiste em promover uma assistência às famílias, com lar temporário, com a construção de abrigos, com a doação de ração, de medicamentos, porque isso é um outro aspecto importante também. Quando um desastre ocorre, as pessoas mais atingidas e as pessoas que têm mais dificuldade em retomar a vida são as pessoas em maior situação de vulnerabilidade. E aí a gente pode trazer aqui o termo racismo ambiental, injustiça ambiental, porque um desastre não acomete todas as classes sociais da mesma forma. Então, no final das contas, o GRAD está prestando também assistência a famílias que já viviam em situação de vulnerabilidade, que passam por uma situação extrema de precariedade e que não conseguem, não são capazes sozinhas de se ocupar dos animais. E essas famílias, muitas vezes, elas vão entrar em risco por causa desses animais, voltando nas áreas nas áreas atingidas. Então, o GRAD, eu vou explicar por que eu estou dando essa ênfase também a esse grupo de voluntários, né? Mas ele faz esse trabalho alongado e que mostra para a gente que pensar a situação dos animais em desastres é pensar também dessa forma alongada, né? E aí, por que eu estou falando do GRAD? Né? Porque o GRAD ele se tornou no Brasil o grupo voluntário que tem feito esse trabalho de resgate, que é algo sem precedentes, né? E aí o GRAD ele tem um mito de origem que a Carla Sassi, que é o principal nome desse grupo voluntário, ela conta, né? Que foi lá em 2011, quando teve aquelas chuvas na região serrana que deixaram mais de 1.000 mortos. Ela conta que viu uma cena no jornal que era uma mulher em cima de um prédio, talvez vocês se lembrem dessa cena, alguns de vocês. Era uma mulher em cima de um prédio que estava sendo quase levado pela correnteza, e aí as pessoas jogam uma corda para ela e ela está no alto desse prédio com 3 cachorros, e ela tenta pular segurando na corda, levando o cachorro junto, mas ela não consegue e os cachorros morrem. E aí a Carla conta que assistiu esse vídeo e falou: caramba, quem está ali cuidando dos animais? E aí ela diz que recolheu ração, medicamento, colocou tudo num caminhão, chamou algumas pessoas e veio de Minas para atuar na região serrana, né? E a partir daí, o GRAD ele vai trabalhar no rompimento da barragem da Vale, tanto em Mariana quanto em Brumadinho, nessas chuvas de Petrópolis de 2022, com os bezerros de Cunha, com os Yanomami, e a partir daí o GRAD vai desenvolvendo, tragicamente, um saber fazer, porque os desastres não param de acontecer, e em cada desastre eles vão desenvolvendo mais os protocolos, né, os procedimentos, né? E aí Rio Grande do Sul é tratado como a grande virada, né? Aonde se teve um reconhecimento maior por parte do poder público da questão animal. E aí, diferente dessas outras situações onde o GRAD tinha que ficar pelas bordas, tentando entrar, tentando atuar, no Rio Grande do Sul se formou um gabinete de crise da causa animal. O governo federal liberou recursos emergenciais, precisamente para o apoio aos animais. E uma outra novidade que eu pude perceber acompanhando foi que as chamadas de doações
também foram feitas levando em consideração os animais. Então, ração e medicamentos também passaram a compor a lista de itens a serem doados para as vítimas, né? Então, ali no Rio Grande do Sul, a gente pode dizer que os animais entraram na porta da frente, né? Para se pensar esses desastres. E aí, diante disso tudo, o que nós vemos como eu falei, né, uma perspectiva sem precedente. A gente olhava para os animais da perspectiva sanitária, como vilões epidêmicos. Não olhávamos para os animais como vítimas humanitárias. À medida que a gente passa a olhar como vítimas humanitárias, a gente precisa do desenvolvimento de técnicas, e aí pensar que desastres são tantos as enchentes, os desmoronamentos, os incêndios, e cada uma dessa situação exige saberes e técnicas específicas. E aí a gente precisa de capacitação, a gente precisa de uma série de transformações legislativas, protocolares, por exemplo, a questão dos animais não poderem ser levados para abrigos. Então, nesses 14 anos de ação do GRADE, esse grupo foi construindo esse campo, né, aberto de atuação no sentido do resgate de animais, né? E aí, para finalizar, né, o que a gente observa, né? Essas mudanças que vão acontecendo todas juntas, né? Então, as últimas 2 décadas, foi o que eu disse lá no começo, que é o momento em que os animais eles vão transformando o seu status perante a sociedade, se tornando vidas singulares, vidas que não devem ser banalizadas. A gente vem passando, então, pelo que eu tenho tentado chamar de uma política multiespécie, que é uma revisão da filosofia política ocidental que colocou os animais para fora da política. Então, a gente está trazendo de novo os animais para dentro da política, e isso torna incontornável, né, olhar para os animais, né, nesse contexto das mudanças climáticas, e pensar que aquela organização social que é destruída quando essas pessoas ficam desabrigadas e perdem casas, perdem lugar de trabalho, os animais, eles às vezes é o único ente que sobrevive, é o único elo, o único vínculo. E aí, então, a gente tem toda essa perspectiva que, né, traz para a gente essa questão, né, um desafio das noções de família, das noções de cidade e do papel do Estado, que precisa agora se reacomodar para poder dar respostas, né, à questão animal. Não só nos desastres, mas para além disso, né? Enfim, gente, então essas eram as considerações, né, que eu tinha pensado para a gente conversar aqui hoje. Acho que eu passei algum minutinho também e me coloco à disposição para a gente continuar conversando depois da fala da Eveline agora. Obrigado, Ana Paula. Você cumpriu bem os 20 minutos, obrigado, tá? Já temos perguntas também para você, então depois da fala da Eveline, a gente vai te ouvir mais um pouco, tá bom? Obrigado.